Bom dia, vamos para mais um vídeo? Então, como eu disse em um vídeo passado, eu tinha muito interesse em falar um pouco sobre a divisão desses dois testamentos que existem na Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu acredito que exista muita confusão com relação a essa divisão. Então, pessoas ainda estão indo para o Antigo Testamento, lendo alguma coisa, e deveria, porque é muito importante. Agora, trazer e querer aplicar literalmente nos dias de hoje, muita coisa que está no Antigo Testamento, seria um equívoco, tá certo? Agora, é importante entendermos isso, porque ao mesmo tempo que eu tenho que pedir para que vocês leiam o Antigo Testamento, eu preciso fazer essa distinção e pedir que vocês tomem cuidado. E não é tudo que você lê no Antigo Testamento que você traz e aplica nos dias de hoje, na era do cristianismo, no Novo Testamento. Não é assim que funciona, tá ok? Você precisa ler o Antigo Testamento porque lá existiram homens de fé que amaram fazer a vontade de Deus, que procuraram se submeter a ele em tudo. Então, quando você lê sobre esses personagens, você aprende lição para os dias de hoje. Porque Deus quer que a gente o ame, Deus quer que a gente procure obedecê-lo, tá certo? Você também deve ler o Antigo Testamento porque existem muitas advertências, né? Então, naquela época, quando o povo se submeteu, o povo foi fiel, Deus honrou, Deus abençoou o seu povo. Mas quando o povo, principalmente por conta da idolatria, influência de outros povos, eles começavam a se afastar de Deus, então Deus, de uma certa forma, deixou que eles ficassem livres no sentido de fazer as coisas do jeito deles. E quando eles tomavam essa iniciativa de querer fazer a coisa do jeito deles, é incrível como a gente descobre na Bíblia que deu tudo errado. Então, por que ler o Antigo Testamento? Porque nós precisamos dessa influência, né, dos homens, das pessoas que viveram naquela época, essas advertências, esses exemplos, né, do que aconteceu lá serve para a gente nos dias de hoje. Mas tome cuidado, né, quando você vai ler alguma coisa e automaticamente você entende que tem que aplicar nos dias de hoje. É muito perigoso. Agora a gente precisa estudar, a gente precisa ler várias passagens e assim nós vamos compreendendo e entendendo, né, o que Deus pretende com isso. Tudo bem? Então vamos falar um pouco a respeito dos assuntos gerais da Bíblia, né? E a primeira coisa importante se entender é que tem duas divisões na Bíblia, tá? Tanto ela tem a divisão literária, quanto ela tem a divisão por época. As divisões literárias da Bíblia é o seguinte, né? A gente sabe que a Bíblia é composta de muitos livros, né? Mas é interessante, por trás disso a gente entende que existe apenas um livro, né? E mesmo se tratando aqui de 66 livros em toda a Bíblia, a gente pode definir como um único livro porque Deus é o autor. É Deus que conduziu, é Deus que falou através desses homens no passado. E é interessante porque a gente descobre se tratar de 40 personagens, né? Mais ou menos uns 40 personagens que Deus usou para essa finalidade. Então, homens diferentes, culturas diferentes, estilo de vida diferente, formação diferente. E é incrível como existe uma harmonia significativa quando a gente começa a ler sobre esses vários livros. São um total de 66 livros, tá? E é como se nós estivéssemos lendo um único livro. E dá para entender porque Deus é o autor. Foi Deus que estava por trás de tudo isso, não é? Essas divisões principais da Bíblia são duas, né, que é o Velho Testamento, o Novo Testamento. Acho que vocês já sabem, né, o que significa a palavra testamento, né? A gente tem a noção, é a ideia de aliança, é a ideia de pacto, tá certo? Então, em outras palavras, são os pactos, né, a aliança de Deus com o seu povo respectivamente, tá certo? Cada testamento serve com um propósito definido, né, na história, né? Deus quer tratar com o homem
e cada testamento desse serve a um propósito. Vamos começar pelo Velho Testamento. Então, são 39 livros, são um total de 66, 39 livros são do Antigo Testamento, certo? E o que define esse Antigo Testamento? É essa aliança, esse pacto que Deus fez com a nação judaica. É muito importante entender isso, e está aqui no monitor o versículo que vai nos ajudar a entender isso. Deixa eu pegar no começo lá. Então diz o seguinte, né? Olha, Deuteronômio 5. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então, quando Moisés escreveu, ele deixou bem claro que não foi com os pais, não foram com os antepassados do povo israelita que ele fez essa aliança, esse pacto, mas foi com eles, tá certo? Então, é bem definido aqui. Então, aquela geração passada não tinha responsabilidade, não tinha o peso dessa aliança e desse pacto que Deus fez com eles. Era aquela geração de Moisés e, consecutivamente, as próximas gerações. Então, é bem definido aqui o propósito desse testamento, desse pacto, né? Esses livros, esses 39 livros do Antigo Testamento, são divididos em 5 partes, tá certo? A primeira parte se chama Lei, né? São os 5 primeiros livros que está no Antigo Testamento, tá certo? Então, novamente, poderíamos ler Deuteronômio 5, né? E está lá definido, não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos, certo? Então, esses 5 primeiros livros, mais do que nunca, define bem a essência dessa lei. E por que é chamado de lei, Gerson? Lei do Senhor. Tá? E é interessante que outras passagens cita a lei de Moisés. Então, um aspecto importante aqui é entendermos. Quando a Bíblia fala ou lei de Moisés ou lei do Senhor, se restringe especificamente a esse Antigo Testamento, sobretudo esses 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. Uma passagem que ajuda a gente a entender está em Josué 23, tá certo? Está lá Josué 23, diz o seguinte: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, presta atenção, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Tá certo? Então veja bem, ele define aqui, né, livro da lei de Moisés. Tá certo? Então Josué capítulo 23 definiu assim as escrituras do Antigo Testamento. Agora olha só o que fala Crônicas. Crônicas capítulo 31. Crônicas capítulo 31. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Então você percebe aqui, Crônicas 31 define como a lei do Senhor. E lá em Josué 23 a gente viu que o que foi definido foi a lei de Moisés. É bem interessante isso, não é? Mas é necessário. Por quê? Porque algumas pessoas muitas vezes vão querer fazer uma distinção e talvez vão alegar que a lei de Moisés era uma e a lei do Senhor outra. A lei do Senhor, os 10 mandamentos, o que ele definiu ali no Monte Sinai. E lei de Moisés, muito a ver com o cerimonialismo e tudo mais. Porque eles querem fazer uma divisão. Falar que existia uma lei cerimonial e uma lei moral. E isso eles fazem uma confusão, sobretudo esse grupo que insiste em que as pessoas precisam guardar o sábado hoje, eles fazem essa confusão. Mas perceba bem o que está sendo definido aqui. Tanto
fazia, tanto faz, né? Fez falar de lei de Moisés como lei do Senhor, tá certo? Então, essa lei, né, essa primeira parte aqui da divisão do Antigo Testamento, né, tem, por exemplo, Gênesis, que é o primeiro livro, né, e Gênesis significa o começo, e fala da criação e do começo da nação da qual Jesus descenderia. Tá certo? Então você vê em Gênesis toda a criação, Deus criando tudo, e tem a ideia da nação que Deus separou, porque mais à frente ele iria trazer o seu filho, o filho Jesus seria descendente de uma dessas tribos da nação de Israel, tá certo? Êxodo está lá também no começo, né, nessa divisão da lei. E o que é êxodo? Êxodo significa saída, não é? E é a saída quando Deus tira o povo dele da escravidão ali do Egito. Estavam oprimidos, estavam já há um bom tempo ali, e Deus então traz. Então o êxodo narra essa saída da escravidão, não é? E fala também como eles receberam essa lei de Moisés. Quando Moisés, inspirado por Deus, então escreve, define ali qual que era a vontade de Deus para aquele povo. Tem Levíticos também nessa parte, nessa divisão da lei, não é? E o que é esse livro de Levíticos? O que fala o livro de Levíticos? Não é? Foi escrito para os levitas, não é? A tribo cujos membros eram escolhidos os sacerdotes. Então, essa tribo, eram 12 tribos, foi separado a tribo de Levi, não é? Porque dela deveria ser escolhidos ali os sacerdotes, esses homens que tiveram um papel muito importante ali no Antigo Testamento. E aí tem Números também, né? E Números já registra os 40 anos ali que eles peregrinaram no deserto, né? Então, não sei se você lembra, mas eles chegaram perto, né, de conquistar ali a terra prometida, a terra de Canaã, né? E de repente ficaram com medo, assustados e reclamaram e murmuraram diante de Deus, e Deus então permitiu para que eles voltassem, peregrinassem ali por 40 anos, e aquela geração sem fé, aquela geração incrédula, né, acabou morrendo no deserto, e os seus filhos, a próxima geração foi quem entrou. Também Números registra o recenseamento. É muito interessante, foi feito um recenseamento para saber de fato, né, ali quantos israelitas e um povo misto que de uma certa forma saiu com eles ali do Egito. Tem Deuteronômio, tá? Deuteronômio significa a segunda lei, né? E a oração final ali de Moisés, né? Ali quando o povo já está prestes a entrar na terra, e ele repete praticamente a lei e aconselha a obediência. Dá para perceber em Deuteronômio uma iniciativa de Moisés muito grande para ajudar o povo a ser fiel, a obedecer, a não se desviar. Tá certo? Então essa é a primeira parte. E esses livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, compõem essa primeira parte que a gente dá o nome de Pentateuco. Tá certo? Aí tem a segunda parte, que é a história. São 12 livros que compõem essa segunda parte, tá? E esses 12 livros relatam os 900 anos da história judaica. Então, ao longo de 900 anos, muito do que aconteceu vai ser registrado nesses 12 livros, tá? Por exemplo, tem Josué, o livro de Josué, que conta como foi depois da morte de Moisés, não é? Então Josué passou a liderar o povo. Então vai contar, vai relatar sobre as coisas que aconteceram nesse período. Aí vem Juízes e Ruth. Esses livros já mostram como Deus governou os judeus através dos juízes, tá? Então depois que Josué morreu, aqueles homens mais influentes ali no início, então houve um, aquela variação. Ora eles estavam fiéis, ora eles estavam dispostos a buscar a Deus, outro momento eles já estavam frios, indiferentes, e juízes foram levantados então para que pudesse ajudá-los quando eles se animavam, tá certo? E Juízes, Ruth fala a respeito disso, tá certo? Aí tem 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E o que esses livros principalmente se preocupam? Em registrar, né, a formação do reino, certo? Então quando passou a existir uma monarquia, né,
formação desse reino de uma forma mais organizada, existem os registros nesses livros, e isso vai até o período em que eles acabaram se desviando e caíram, né, pela força do inimigo, tanto os assírios quanto os babilônios. Então tudo isso vai ficar registrado nesses livros de Samuel, de Reis e de Crônicas, tá certo? E aí a gente vem para Esdras, Neemias, Esther, né, livros menores, né, e esses livros se preocupam em contar como foi no exílio, né, no exílio, a volta principalmente deles desse exílio, né, depois que esse inimigo oprimiu, escravizou, levou eles para outras terras, né, e depois esses livros contam, sobretudo quando o povo voltou de Babilônia, depois de 70 anos exilados ali. Aí a gente tem ainda no Antigo Testamento, né, os livros de poesia. São 5 livros de poesia. E a preocupação é falar sobre a devoção e a sabedoria, a devoção do povo, não é? A sabedoria de Deus em lidar com eles e tudo mais. E tem muitas profecias concernentes a Cristo. Então, os livros de poesias, nós achamos muita profecia, relatos falando, né, sobre Cristo. Então é bem importante conhecermos esses livros de poesia. Tem o livro de Jó. Jó descreve um homem fiel que viveu nos dias de Abraão. Então é um dos livros mais antigos. Então, Abraão é do período patriarcal, antes ainda da lei. E Jó era desse período. E é incrível, né? Se você lê Jó, se você analisar a antiguidade desse livro e as palavras usadas, né? Todo aquele contexto do diálogo entre Jó, os seus amigos, amigos entre aspas, né? É interessante. Jó é um livro do período patriarcal, antes ainda da lei de Moisés. Aí tem Salmos, preciso nem falar, né? Salmos é uma preciosidade, é uma joia rara, né? E Salmos nada mais era do que o hino, os hinos que eles cantavam, né? Então, as devoções que eles estavam fazendo ali, né? Salmos é isso. Então é uma preciosidade que nós precisamos ter bastante intimidade com os salmos. Aí vem Provérbios, vem Eclesiastes, os cantares, né, de Salomão, e aí a gente sabe que contém as experiências e as frases de sabedoria de Salomão, né? Então o autor desses livros foi Salomão, a gente sabe que se tratou de um homem extremamente sábio, não é? E Deus usou ele então para compor esses livros e de uma certa forma a influência maior foi dele. É bem interessante. E aí nós temos as profecias também ainda no Antigo Testamento, né? E de 900 anos a 350 anos, mais ou menos, né? Antes de Cristo, os profetas advertiram ao arrependimento. Então é um período em que a gente percebe muito da influência dos profetas. Eles, homens maduros, homens experientes, homens que Deus estava podendo usar ali com bastante liberdade, eles perceberam, né, a tendência do povo de se afastar, de abandonar Deus. Então a pregação deles tem muito a ver com o arrependimento, né? E eles predisseram também grandes acontecimentos, e com certeza um dos maiores foi a vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino. Então, nos profetas, a gente vai ver muito isso. Tanto a iniciativa de levar o povo ao arrependimento, mas também de preparar o povo a respeito da vinda do Cristo, do Messias e o estabelecimento do seu reino. Tá? Quando você perceber nesses profetas aí a ideia de quando vem termos, por exemplo, profeta maior, profeta menor, isso não se refere à importância do livro, tá? Se é maior, se é menor, mas ao tamanho. Tá certo? Então são livros bem menores do que outros, né, como Deuteronômio, Levítico, Números e tudo mais. Está definindo mais a ideia do tamanho. Tá? Aí nós vamos para o Novo Testamento, que é a segunda divisão agora. Tá? E quantos livros tem, Gerson, ali no Novo Testamento? Provavelmente você já saiba, né? São 27 livros, tá? E o Novo Testamento contém ali a aliança que Deus fez com o povo através de Cristo, né? Então, de Cristo para cá, o que deve reger a vida, lembra lá de Deuteronômio, que nós lemos, né? No comecinho, deixa eu ver se eu
acho aqui, Deuteronômio, né? E a gente vai ler novamente. O que diz ali, Deuteronômio? Diz que Deus não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então, a lei foi restrita a esse povo ali da época de Moisés. Não foi com o povo que viveu no período patriarcal, tá? Então, tipo Jó, que eu acabei de falar, ele viveu no período patriarcal, tá? Então, a lei não foi dada nem para Jó nem para os que viveram naquele contexto, mas para a geração de Moisés e para as gerações consecutivas, certo? Até realmente o estabelecimento da nova aliança, que Cristo trouxe, tá certo? O Novo Testamento, a gente precisa deixar bem claro isso, esses 27 livros aqui, eles contêm a aliança do povo dado por meio de Cristo. Então, de Cristo para cá, o que deve reger a vida dos fiéis, daqueles tementes a Deus, é essa revelação que Cristo trouxe. Porque esse é o pacto, esse é a aliança. Lembra testamento? Antigo Testamento, o pacto, a aliança que Deus fez ali, com aquela geração de Moisés e, consecutivamente, as próximas gerações. A lei regeu esse pacto, essa aliança. Agora, em Cristo, o que rege a aliança, o pacto feito é aquilo que Cristo trouxe, aquilo que Cristo revelou. É muito importante isso, tá certo? E uma passagem que nos ajuda a entender é Mateus 28, está ali na tela. Diz o seguinte: ó, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês percebem aqui o porquê realmente agora o que deve reger a nossa vida é aquilo que Cristo definiu, certo? Porque só Cristo tem autoridade e o poder para falar. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada para ele. E ele incumbiu os seus discípulos, então, para ir a todas as nações, para que batizassem as pessoas que de fato estavam dispostas a aceitar Jesus como Filho de Deus, né? E deixou bem claro: ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? Então é necessário guardar todas as coisas que Cristo ensinou, que Cristo transferiu. Por quê? Porque agora esse é o pacto. Essa é a aliança. Lá no Antigo Testamento foi o que Deus falou através de Moisés. Aquilo definiu o pacto e a aliança. O que define o pacto e a aliança para nós cristãos hoje é aquilo que Cristo disse, aquilo que Cristo definiu. Por isso que ele incumbiu os seus apóstolos, seus discípulos, a ir ensinar as pessoas a guardar todas essas coisas. E é interessante, todas as coisas envolvem uma totalidade. Envolve aqui 100%, tá certo? E o conteúdo, então, desse Novo Testamento trata da salvação. Esse é o principal objetivo: tratar da salvação, trazer o homem, resgatar o homem de novo para essa intimidade com Deus que foi perdida. Né? Foi perdida por conta do pecado, foi perdida por conta do desvio do homem. Né? Então, nós, homens que vivem nessa era, devemos nos sucumbir, então, nos submeter, então, àquilo que realmente Jesus definiu como verdadeiro. Tá ok? São os 27 livros que estão com o conteúdo, né, desse Novo Testamento. Estão divididos em 5 partes principais também, assim como lá a lei, o Novo Testamento também tem essa divisão. Então, o primeiro aspecto é a vida de Cristo, tá certo? E aí a gente tem os evangelhos, a gente tem Mateus, a gente tem Marcos, a gente tem Lucas, a gente tem João, né, falando a respeito disso. E faz o registro do nascimento de Jesus, esses livros, seus ensinamentos, muito do que ele ensinou, o trabalho que ele realizou e depois a crucificação, o sepultamento e a ressurreição dele. Então esses 4 evangelhos estão imbuídos principalmente de mostrar isso: nascimento, ensinamento, trabalho, crucificação, sepultamento e tudo mais, tá certo? E registram, né, esses livros, as instruções dos apóstolos sobre o trabalho a ser feito, tá certo? Então,
é necessário ajudar os apóstolos a saberem de fato o que eles teriam que realizar como os discípulos de Cristo, como as suas testemunhas oculares, certo? Depois da morte de Jesus. Então, isso está registrado ali nos evangelhos, né? E João fala uma coisa bem interessante a respeito, muito do que foi escrito ali nos evangelhos. Olha lá, diz o seguinte, ó, para que creiais, foi escrito, né, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome, tá certo? Então era necessário que eles tivessem essa confiança, essa certeza nisso, tá certo? Então vamos falar um pouco da história do início da igreja agora, né? Então a primeira parte fala da vida de Cristo, a segunda parte é a história do início da igreja. Primeiro com Atos, né? Atos dos Apóstolos, faz o registro do estabelecimento, da organização e divulgação da igreja que Jesus edificou. Tá certo? Então era necessário expandir a igreja, era necessário expandir os fiéis em várias localidades para que o maior número de pessoas fossem alcançadas com o Evangelho. Então Atos se preocupa em registrar isso. Ó Mateus 16:18 que fala. Mateus 16:18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu até citei esse versículo propositadamente, porque é um versículo usado erroneamente, né, para dizer que a igreja do Senhor Jesus foi edificada sobre o apóstolo Pedro. E não é nada disso. Se você olhar para essa passagem de Mateus 16, você vai perceber que o que está sendo edificada, a pedra que está sendo edificada, inclusive pedra, não é? É uma tradução do nome de Pedro, tá certo? Mas a pedra que Jesus está citando aqui foi aquilo que Pedro acabara de confessar. Porque Jesus, no versículo anterior, fala, né, quem as pessoas dizem que Jesus era, e Pedro diz, enche a boca para falar, tu és o Cristo, Filho de Deus. Essa confissão de Pedro, essa firmeza dele em já saber e ter convicção de que Jesus era o Filho de Deus, independente de toda a sua raça, todo o seu povo rejeitar isso, a maioria, a grande maioria rejeitou, Pedro é intrépido. Pedro diz, tu és o Filho de Deus. Então é sobre essa confissão de Pedro que Jesus estabeleceu o princípio aqui de que ele edificaria a sua igreja. A sua igreja seria edificada em tal fé, em tal convicção que Pedro demonstrou naquele momento. Então é muito triste quando uma pessoa, quando um grupo religioso forte, numeroso, interpreta e entende essa passagem como que Jesus quisesse dizer que a sua igreja, o seu corpo, espiritualmente falando, seria edificado sobre um homem que deixou a desejar em vários aspectos. Fez um excelente trabalho, mas outros apóstolos fizeram um trabalho tão excelente quanto o dele. Aliás, esse testemunho que Jesus está dando aqui, da fé de Pedro, Jesus deu para os demais apóstolos também, porque houve momentos em que eles demonstraram essa mesma fé, essa mesma convicção, tá certo? E nós sabemos das limitações de Pedro. Fez um excelente trabalho, mas foi limitado em alguns aspectos. Foi ele que traiu Jesus. Se arrependeu depois, mas a gente vê a vulnerabilidade de Pedro. Então é muito pobre, desculpe se você não concorda comigo, mas é muito pobre chegar numa passagem tão preciosa como essa, que Jesus está dizendo que edificaria a sua igreja em cima de tamanha fé e convicção de que ele era o Filho de Deus. E quando ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, né, nem a própria morte tem condições de separar e tirar essa convicção do homem. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer isso. Tá? Então, interpretar que realmente Jesus está falando aqui do apóstolo Pedro, né, que a igreja seria estabelecida sobre esse homem, é diminuir muito o que Cristo quis falar aqui. Tá certo? Faço essa ressalva porque eu acho propício no momento. Tá? Então, os Atos dos Apóstolos mostram o que os apóstolos pregaram e como pessoas foram salvas e integradas à igreja.
Então são apóstolos saindo para muitos lugares e pregando o evangelho, muitas pessoas estavam aceitando, sendo batizadas, e integravam a partir daí a igreja do Senhor Jesus, tá certo? As cartas de Paulo, então. Tá? Então, nessa divisão do Novo Testamento, eu falei sobre a vida de Cristo, né? A história do início da igreja, e tem as cartas de Paulo. Né? Bom, se Paulo escreveu Hebreus, porque ninguém sabe, tá certo? Se ele escreveu Hebreus, foram 14 cartas que Paulo escreveu. Tá? Mas como ninguém sabe quem escreveu Hebreus, vamos colocar só as 13 cartas aqui. Paulo que escreveu 13 das cartas que estão no Novo Testamento. E o que elas contêm, essas cartas? Principalmente instruções sobre a organização, sobre o culto, sobre a missão, né, de sair, de pregar o evangelho, né, e fala bastante sobre o contexto da igreja, a vida da igreja, tá certo? Aí temos outras cartas, por exemplo, Tiago, Pedro, João, Judas, tem um total mais ou menos de 7 cartas, tá? E elas praticamente contêm as mesmas instruções das epístolas de Paulo, tá certo? Praticamente as mesmas instruções. É... E aí vem a profecia, né? A profecia ali no Novo Testamento, né? A mais conhecida aqui é Apocalipse, né? João que escreveu Apocalipse, e ele registra visões, né? Coisas que haveriam de acontecer, tá? E é muito importante tomarmos bastante precaução quando estudamos pelo conteúdo, pelo quanto que existe de linguagem simbólica, figurada, temos que tomar muito cuidado, tá certo? Exige-se um estudo bem cuidadoso, porque muitas das falsas doutrinas, muito dessa confusão que existe, sobretudo sobre o fim do mundo, escatologia e tudo mais, muitas vezes extrai erroneamente de algumas dessas figuras que é usada no Novo Testamento, nessa parte de profecia que envolve Apocalipse, tá certo? E depois temos as divisões da Bíblia em época, tá certo? Então agora eu falei, né, sobre os dois testamentos, o Antigo e o Novo, e as divisões de cada um, certo? Isso diz respeito à divisão literária, tá certo? Lembra lá no comecinho que eu falei que são duas divisões, a divisão literária e a divisão por época. Então vamos falar um pouquinho, rapidamente, porque eu não quero estender mais o tempo, vou deixar vídeos curtos aí, de 30, 35 minutos. Mas olha só, agora a divisão por épocas. As 3 épocas que se divide, né, essa parte é a era patriarcal, falei um pouquinho, Jó é dessa época, Abraão é dessa época, a era judaica, ou poderíamos dizer era de Moisés, e a era cristã, tá certo? Cada época recebe seu nome das pessoas a quem Deus revelou seus propósitos, tá? Então era patriarcal, porque Deus revelou seu propósito através dos patriarcas, dos pais, do chefe do clã, da família, tá certo? A era judaica ou de Moisés, porque foi por meio de Moisés que Deus deu a lei de Moisés, e era cristã por meio de Cristo, tá? Vamos falar um pouco rapidamente da era patriarcal. Começa a partir da criação. Deus revelou-se aos chefes das famílias, os patriarcas, de onde vem o nome, já falei sobre isso. O primeiro livro, Gênesis, abrange esta era, certo? Cobre acontecimentos como a criação, está lá em Gênesis 1, né? O primeiro pecado, né, e o seu castigo, está lá em Gênesis 3. O dilúvio, por exemplo, Gênesis 6, e aí vai. Tá? Esta era um vislumbre, vamos dizer assim, ou seja, um clarão, um reflexo do plano de Deus para salvar o pecador. Então, você percebe já em Gênesis ali um vislumbre, né, daquilo que Deus faria para salvar o homem, resgatar o homem para Deus novamente. Depois de Adão ter pecado, a gente conhece bem a história ali, Deus prometeu que viria alguém que dominaria Satanás e o pecado. Então é interessante, lá no comecinho de tudo, Deus já dá a dica de que teria um plano para resgatar e trazer o homem para perto de si novamente. Tá? Vamos ler essa passagem, Gênesis 3,15. Olha só o que diz Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então é interessante essa ideia aqui da inimizade entre ti e a mulher, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Né? Então nós sabemos que a mulher foi ali incentivada, né? foi encorajada pela serpente,
Satanás por trás, né? Para que ela pudesse então ser enganada e automaticamente incentivar o homem também a cometer o mesmo erro, né? E aí Deus, lá em Gênesis 3,15, já é uma profecia que haveria um momento em que o descendente da mulher reverteria esse quadro. Tá? Então a ideia aqui de ferir a cabeça, né, é algo feito que vai fazer um estrago enorme. Né? Então Cristo pisando na cabeça da serpente ali. Porém, né, seria ferido no calcanhar. Então é uma ideia, é uma ilustração aqui, é uma simbologia, né, do que haveria de acontecer lá na frente. Né? Quando Cristo veio pisando na cabeça da serpente, vencendo Satanás ali por meio da ressurreição. Né? Mas nem por isso deixou-se de ter tantas dificuldades, né, que representa aqui a ideia do calcanhar sendo ferido por essa víbora. Tá certo? E houve-se ali no Gênesis, né, a gente vê a tríplice promessa aos descendentes de Abraão. Tá? Então eles iriam ali receber essa tríplice promessa aqui. A primeira promessa diz respeito a se tornar uma grande nação. Tá? Então isso se cumpriu, eles saíram da escravidão do Egito e se tornaram uma grande nação de fato, tá certo? Depois diz que a promessa de Deus ali, que a gente vê bem em Gênesis ali, os descendentes de Abraão, é que eles se tornariam uma grande nação, se tornaram uma grande nação. E aí tem a terceira promessa que é muito interessante, que diz que através deles, né, todas as terras, todas as nações seriam abençoadas, tá certo? E aí essa promessa demorou um pouco mais para se cumprir, porque de fato o cumprimento dessa promessa, então se tornar uma grande nação, receber todas aquelas terras de Canaã, da Palestina, isso se deu não muito depois da profecia ter sido dita. Né? Mas a ideia de todas as nações serem abençoadas, então prorrogou, né, para que acontecesse de fato em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, e não na nação de Israel, que todas as nações são abençoadas, todas as nações do mundo. Né? Porque Cristo veio trazer a salvação para todos. Essa passagem está em Gênesis 12. Eu vou ler essa passagem e vou encerrar aqui, porque o tempo já deu. E nós vamos fazer um outro vídeo em outras circunstâncias, tá certo? E eu vou continuar, né, desse ponto aqui, tá certo? Vamos ler Gênesis 12. Gênesis 12 é uma passagem bem bonita, que diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando diz aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra,